Bom, pessoal, Assassin's Creed Valhalla, tá? A gente vai testar agora RX 550 de 4 GB, tudo no baixo. E você tem aí no lado esquerdo 720p e no lado direito vocês estão tendo 900p. E como vocês observam, né, tem mais memória ajuda, mas não quer dizer que a placa vai fazer milagre, né? A gente observa que a utilização de VRAM está em 3.152, né? Só que não tem muita margem para você subir preset não. A gente observa que a média em 720p está ali nos 36 quadros, ela fica oscilando entre 35 a 40. E já em 900p tem uma média de 31. Então não tem como a gente jogar para um médio, vai pesar. Essa placa ela é muito fraca, é basicamente um gráfico integrado, 1080p, esquece. A gente observa que ela cai em vários momentos em 900p abaixo dos 30. Dá para jogar 30 fps travado em 900p, o que mesmo assim vai ter alguns momentos de quedas. Em 1080p você pode esquecer, não vai rolar, entendeu? Então, dá para jogar esse jogo com uma RX 550 de 4 GB? Dá. Com a versão de 2 GB, dá em 720/30 com quedas, né? O que eu não recomendo. Mas a de 4 dá para rodar esse jogo de uma forma mais tranquila, mas no mínimo, tanto em 720 quanto em 900. Bom, e no médio, tá? Só para a gente mostrar para vocês como seria o desempenho, tá aí para você 720p, 900p. Em 720p no médio, ele faz 30 com quedas. Já em 900p fica inviável, ele está fazendo ali 23, 24 fps. Ele não chegou nem aos 30 em nenhum momento até agora, então fica injogável. E se você colocar no baixo em 1080p, vai ser mais ou menos o resultado que a gente está tendo nesse médio 900, tá? Então, mesmo que a gente tenha mais VRAM, falta poder da placa para empurrar mesmo. 720 no médio até que rola, então quem tiver aí um monitor aí HD, né, pode ser uma hipótese, cara, você jogar médio 720 no monitor HD, né, travar ali a 30 quadros, tem um momento ou outro que você vai ter alguma queda, mas ainda tá jogável, né. Agora em 900p a gente observa que não tem jeito, o máximo que ele chegou a fazer foi 27 quadros, a média tá 25 quadros. Eu não acho uma fluidez interessante, mesmo médio 720 é 30 travado no limite do aceitável, né? Então é complicado, tá? Bastante complicado. O que pode fazer talvez para melhorar um pouquinho o desempenho é jogar esse médio 900p com a resolução dinâmica, aí pode ser que ele consiga fazer uns 30, fica aí a minha dica. Battlefield 5, cara, Battlefield 5 eu não vou testar mais a campanha não, vou testar só o multiplayer, tá? Porque a campanha basicamente a gente sabe que dá para jogar e não muda tanta coisa assim. Battlefield a gente observa, como a gente joga no preset competitivo, basicamente você vai ter o mesmo resultado da plaquinha de 2 GB, né? Não tem tanta diferença assim, apesar que ele está bufferizando mais, né? Mesmo em 720 ele está 2.3, porém vocês lembram do teste? Com a média de 60 quadros e está reproduzindo a mesma coisa. A gente não teve ganho de FPS porque a gente tem mais VRAM não, tá? Eu diria que tem uma estabilidade melhor, eu acho que tem menos quedas em 720 com 4 GB de VRAM em comparação à placa de 2 GB, mas a gente não tem tanto ganho de desempenho. Em 900p a média de 45 quadros, né? Em 1080 uma média de 35 quadros. Realmente assim, BF5 nessa placa RX 550, mesmo a de 2 ou a de 4, você vai ter que encarar 720p no competitivo para você conseguir ali uma média de 60 quadros e ficar minimamente jogável o jogo, tá? Então é isso, cara, é um gráfico integrado. Tem alguns inscritos que falaram comigo que o gráfico integrado o pessoal consegue fazer 720 e 60 quadros. Bom, eu não consegui, né, às vezes que eu testei esse jogo não foi possível, não sei com atualizações futuras se melhorou o gráfico integrado, porque eu lembro que mesmo no overclock eu chegava a fazer no máximo 50, 55 com quedas, ficava ali uns 50 em 720p no competitivo. Isso fazendo um overclock, tanto de memória quanto de CPU, entendeu? A placa tá aí para você. Tudo em estoque, sem nada, você consegue 720, 60
com uma excelente estabilidade, com uma VRAM dedicada, mesmo a placa de 2 GB a gente tem mais ou menos o mesmo desempenho em 720p, tá bom? Então fica aí para você. É uma plaquinha 550 fraca mesmo, para quebrar um galho, eu tenho falado isso direto. Call of Duty Guerra Fria, né, o Cold War, a gente vai testar ele no preset competitivo do jogo, tá? Que é basicamente tudo no baixo, o que tá no médio não dá para descer, é o mínimo do jogo, não tem como mexer em nada. Tá aí na tela para você, tá? E a gente tem, ó, 720p, 900, 1080p. E é estranho esse jogo porque o mapa dele é menor do que o Battlefield. E a gente observa que ele roda pior, né? Eu acho que pode ser uma questão de otimização. Os CODs, eles têm utilizado muita memória mesmo. Mas o que eu observei nessa versão dessa placa de 4 GB que está bem mais estável que a placa de 2 GB de VRAM, tá? Dá para jogar, mas a gente observa uma média em 720p de 50 quadros, cara. Não é uma coisa que a gente acha muito confortável, não. Em 900p 46, em 1080 ali tá na faixa de 30, 35 FPS. E eu vou te falar, cara, jogar 30 FPS jogos assim competitivos é impossível, cara. É muito ruim, entendeu? Em alguns momentos, 720p, a gente consegue até fazer 60 quadros ou um pouquinho mais, tá? É isso aí, cara. Tamo aí, tá vendo? Esses momentos, esses ambientes mais fechados, ele até faz 70, ó, mas quando você amplia muito a visão, né, ele cai para 40 quadros, né? Em 720 a gente observou isso. E até em 900p, em alguns momentos, ele chega próximo dos 50. Mas assim, esse jogo ele tem um desempenho pior que o Battlefield. Eu não acho interessante você comprar esse jogo, um jogo caro para você jogar com a RX 550 não. Mesmo a versão de 4 GB, eu acho que não roda de uma forma confortável, tá? Warzone. Warzone, eu não tive uma experiência legal com a placa de 2 GB, eu falei isso. E não recomendava jogar com a placa de 2 GB. Os CODs realmente, cara, não sei, cara, não dá, cara. Agora, com essa placa de 4 GB, o Warzone, ele fica bem mais estável, né? Bem interessante mesmo. Eu vou comentar as médias daqui um pouco, mas assim, deu para pelo menos ter um gameplay mais decente com a placa de 4 GB, né? O Warzone, ele consome muita VRAM, muita VRAM. Eu não sei, cara, eu acho que isso a Activision deveria rever, né? Porque é um consumo excessivo, tanto de memória RAM quanto de VRAM. O que tem no PC ele quer usar, cara, é uma coisa impressionante. E o que eu observo, quanto mais VRAM a gente tem, quanto mais memória você tem mais estabilidade no Warzone. Isso vale também para o Cold War. E estranhamente eu tive um desempenho melhor no Warzone, que era para ser o contrário, porque o Guerra Fria você tem mapas menores, ambientes mais fechados. Estranhamente eu tive um resultado bem melhor na minha avaliação no Warzone do que no Cold War, eu achei isso bizarro. Vocês observam agora que eu vou comentar, ó, a gente está fazendo uma média em 720p de 64 quadros, ele flutua entre 50 a 60 quadros, faz quedas. Em 900p, 54 FPS de média, né, ele ficaria de 40 a 55 FPS mais ou menos. Em 1080p, cara, 40 quadros, cara, não tem jeito. Realmente, se você quiser jogar o Warzone, a RX 550 de 2 GB, eu tive muito drop de FPS, muita travada, não teve uma boa estabilidade, faltou VRAM. Na versão de 4 GB dá para jogar, fica mais satisfatório, mas saiba que de vez em quando você passa raiva. Ele tem quedas abaixo de 60 e eu diria até constantes, tem alguns stutterings esquisitos, né? Mas dá para jogar. Cyberpunk 2077 é um outro jogo que eu não recomendo muito jogar com essa placa não. Eu testo para te mostrar onde até chega o jogo. Basicamente é 720p no baixo. Eu testei com a plaquinha de 2 GB e o resultado que a gente teve não foi legal. Eu mostrei para vocês, eu falei que faltou VRAM na minha avaliação. Com a placa de 4 eu achei que ia ser um desempenho bem melhor e não foi bem assim. A gente começou ali a 20 quadros, né? Então não foi uma coisa que eu achei muito interessante na minha avaliação não. Eu esperava bem mais realmente desse jogo na versão de 4 GB dessa placa, pelo menos os 30 estável, e não é isso que a gente tem. A gente tem realmente, cara, uma média ruim, né?
20 quadros, 24 FPS, muito ruim, 1%, tá horroroso. Então realmente falta poder da placa mesmo para rodar o jogo. Não dá, cara, não dá, não é fluido, entendeu? É estranho que esse jogo tenha a opção de você travar quadros a 15 FPS. Eu fico imaginando o que tem na cabeça das empresas. Agora eu liguei o Fidelity FX, né? Bom, ligado o Fidelity FX, ele faz uma escala de resolução dinâmica, aplica um filtro, o jogo dá uma embaçada, ele perde em qualidade visual, tá? Você consegue realmente fazer os 30 ou ficar próximo disso, mesmo assim ele flutua, ele não faz um 30 assim muito estável. Dá uma melhorada com relação a frame time, né? Mas na minha opinião, cara, o jogo fica mais feio que ele já tava e assim, eu não jogaria assim, mas de jeito nenhum. E a gente observa que tá aí, cara, basicamente o mesmo resultado que eu tive com a placa de 2 GB, eu tive com a placa de 4 GB, não teve evolução com mais VRAM nesse jogo não. Não teve realmente, cara. E a única vantagem que eu vi desses 4 VRAM rodando até agora foi no Assassin's Creed Valhalla. Porque realmente assim, né, a gente consegue fazer médio 720, médio 900, se você aceitar a escala de resolução dinâmica, dá para você brincar de uma forma mais satisfatória. Far Cry New Dawn. Far Cry New Dawn a gente vai testar em 720 nas 3 resoluções, primeiro no baixo, tá? Tá aí o baixo padrão do jogo. E foi uma outra surpresa que eu tive. O Far Cry New Dawn, como a gente tá com uma placa com 4 GB, eu achei que ele teria um desempenho melhor, sei lá, cara. Poderia estar fazendo uma bufferização de memória RAM, tá reduzindo um pouquinho o desempenho. Só que na prática não é bem isso que aconteceu, né? Eu observo que baixo 720 ele fez uma média praticamente idêntica que ele fez na placa de 2 GB, não teve diferença. Não teve diferença. O que acontece é que a placa de 2 GB você não consegue nem testar a 1080p. A placa de 4 GB você já arrisca testar a 1080, mas quando a gente observa, ó, 900p está com uma média de 40 e 1080p de 30 quadros. Quer dizer, 1080, ele tem quedas abaixo de 30, está fazendo ali 27, fez 25. Injogável, tá? Então essa placa é muito fraca para 1080p, cara, não dá. É no máximo 900p mesmo. Esses testes estão provando para vocês. E a média final em 720 foi 52. Então ali no sapatinho, no normal que é o médio do jogo, a gente está começando aí, e eu nem coloquei 1080 porque ele já fez ali 30 com queda, né? Ele ficou entre 25 a 30 quadros, que para mim já é injogável 1080p no baixo, então eu nem ousei colocar ele no médio, entendeu? Tá descartado. Esse jogo ele é um co-op, né? Ele é um cooperativo, ele não é um jogo competitivo, você consegue jogar ele com seus amigos a campanha do jogo, fazer algumas missões. Então é um jogo que é um single player ou um cooperativo, você pode escolher a forma que você quer jogar. Então nesse sentido, apesar dele ser um FPS, dá para você jogar com uma taxa de quadros um pouquinho abaixo de 60 quadros, ainda dá para jogar. Não é uma coisa que a gente busca, que a gente deseja, mas ainda dá para fazer. E aí tá, cara, a gente faz uma média de 47 FPS, ou seja, 5 FPS de diferença para o baixo em 720. 900p ele está fazendo ali uns 34 de média, né? Então 900p você vê que o médio é o limite, né, cara? Acima disso não vai rolar. E eu até gostei, cara, do resultado em 720 no médio. Eu achei pouca diferença realmente por baixo, né? E dá uma melhorada no gráfico. Em alto 720 eu fiz o alto, tanto em 720 quanto em 900. Em 900 eu acho que não vai ser satisfatório. Quero só mostrar para você se é possível você jogar no alto 720p, talvez buscando ali uns 30 quadros ali travados, né? Mais ou menos a minha lógica de mostrar isso para vocês. Porque realmente 60 fps no Far Cry New Dawn não foi possível, né? Não foi possível. Como não é possível, então eu sempre recomendo o seguinte: não é possível buscar os 60, busca qualidade gráfica e trava os quadros, né? Tenta criar aí um frame time bem liso, bem suave, e liga o motion blur, uma experiência próxima do console que você vai ter, mas pelo menos fica o jogo mais jogável, né? É uma ideia que eu sempre trago para vocês refletirem a respeito. E até que eu gostei de 900p no alto, cara, olha só, ele não caiu muito abaixo de 30, né? Só porque eu falei, ele fez 27 agora, no alto 720 ele fez a média de 43 e média de 31 em 900p no alto, até que dá para jogar.
Fortnite agora. Fortnite a gente vai testar no preset competitivo e dessa vez eu vou fazer 2 testes. Eu vou fazer em DirectX 11, tá? Tá aí pra você caindo. DirectX 11 e vou fazer o modo desempenho que o pessoal me cobrou. A gente vai analisar se a gente vai ter realmente algum ganho de desempenho ou não, né? E interessante que dessa vez todos os 3 gameplays começaram exatamente no mesmo lugar, então não tem assim, mas você começou a gravar em uma região diferente dessa região. Não, cara, não tem, é a mesma coisa, quase uma cópia de um gameplay para o outro, e a gente observa que 720p realmente, cara, é o cenário competitivo realmente para você jogar com essa placa, né? E 900p é o mínimo para ser competitivo, ele faz ali uma média de 120 frames, né? E 1080p, cara, esquece. 88 FPS não é um cenário competitivo, né? Não dá. Eu acho que mesmo para quem tem um monitor aí de 75 Hz, cara, talvez seria interessante você jogar em 900p, entendeu? Ou então jogar em 1080p com escala de resolução para fazer uns 900p ali de render, para você ter uma margem, né? Mas o meu monitor só é 75 Hz. Cara, tem sempre uma margem para você evitar ter quedas, para você não ter assim quedas abaixo realmente do 75 em hipótese nenhuma. Lá eu vou matar um cara agora ali em 720p, momento de combate, né? Ele se manteve, cara, 165. Ele manteve a média 165, ele faz ali uns 140 no momento mais tenso, 135, gostei. Eu achei bem satisfatório realmente o resultado que ele tem em 720p. Bom, agora a gente vai testar o Fortnite agora no modo desempenho, que está em alpha ainda. E eu não tinha um trago, cara, porque quando você tem uma API gráfica que está em teste ainda, você pode ter bugs e tal. Eu gosto mais quando o produto está no produto final, não tem essa questão de beta, alpha, é melhor. A gente observa realmente, cara, que tem um salto muito grande realmente de performance. É uma coisa que me assustou, olha só isso. Você tem o modo desempenho 720p, mais de 200 frames. Ele está me falando ali uma média de 240 fps, 900p, 189 fps, e em 1080p 160 frames. É uma coisa que eu fiquei abismado. Praticamente dobramos o FPS em 1080p. Né, e quase isso em 900p. 900p, lembrando que a média que a gente teve em DirectX 11 foi 120 frames, né? A gente já está tendo aí 180, quer dizer 50% de ganho. 720p a gente teve 165, né? 160 FPS de média, dá para travar aí naqueles monitores de 165, né? Legal. E aí você está tendo acima de 200 frames, cara. E por incrível que pareça, mesmo que tá ali em alpha, eu não tive problemas no meu gameplay, eu gostei. Achei bem satisfatório realmente essa condição realmente do modo desempenho, cara. Achei bem interessante mesmo, me surpreendeu positivamente. Realmente eu não esperava ter tanto resultado, ter tanto ganho assim não. Entendeu? Foi uma coisa bem interessante mesmo, uma surpresa agradável, né? Realmente em todas as resoluções você já consegue um nível bom de competitividade. Você observa que 1080p ele está mostrando uma média de 140, ele tem muitas quedas, né? Ele fica muito oscilando, ele fica flutuando. Daria para fazer no monitor aí Full HD 144 Hz, daria para jogar no modo desempenho em 1080p. Eu talvez não faria isso, cara. Talvez eu encararia uns 900p para ter um pouquinho mais de margem. A gente observa ali, eu estou tentando matar um cara ali em 900p, a gente observa que assim, dependendo do cenário, ele chega até os 100 fps, né? Mas ele fica sempre ali próximo 120, 140 frames, e em 1080p essa queda vai ser maior, é uma lógica. Você tem agora uma diferença média de 20 fps a mais para 900p, é um fôlego a mais. Em 720 você tem acima de 200 frames. Ele tem quedas, mas ele está me dando uma média de 206 fps, né? Agora a coisa ela tá mais sedimentada, né? A gente tá vendo o ganho, ele chegou a ser o dobro, né, cara, em 1080p, agora não é tão assim, 50% em 900p, e a gente já viu já que já teve uma reduzida desse primeiro ganho que a gente teve. Mas o que não deixa de ser uma vantagem legal, né? A gente observa agora o combate em 720 ambiente externo, o bicho pegando 160 fps, 170 fps, eu matando 2 inimigos.
né? Em 900p está 100 quadros, né? Então a gente observa assim, é uma diferença de 50 frames a mais, eu comparando diretamente ali a situação do 900p versus 720. Em 1080 ele está fazendo 100 quadros. Eu achei uma coisa interessante agora que eu estou analisando, a diferença caiu muito de 900 para 1080. A gente observa uma diferença aí de 9 frames, né? Pelo menos na média. Interessante isso. Eu vou matar um cara agora, ele matou a 115, 120 frames em 900p. Tá aí para você a diferença no desempenho reduz de 900 para 1080, dá para fazer o 1080 tranquilamente. E quem realmente está no monitor de 165 Hz, eu recomendaria realmente tentar jogar em 720. Talvez você deixe 1080p fazendo uma escala de render aí para você ter menos distorção gráfico de tela, beleza? GTA V a gente vai testar em 900p e 1080p no alto do jogo, tá? Eu deixo as texturas no normal, até porque foi a condição que eu testei na placa de 2 gigas. Eu quis fazer um teste mesmo para ver se a gente teria ganho de desempenho mesmo, né? E tá aí para você 900p, 1080p e surpreendentemente a gente teve o mesmo resultado basicamente da placa de 2 gigas, não teve tanta evolução. Apesar de estar gastando agora praticamente 3 gigas de VRAM, não teve evolução. 900p você tem acima de 60, uma média bem segura, e 1080p você tem ali 50, 55 quadros. Tá vendo? Tá fazendo agora 50, a média está em 51. Então é a mesma situação dessa placa de 2 gigas versus 4 gigas nesse mesmo preset que eu testei, que eu considero o alto do jogo. 66.900, 51 em 1080p. Need for Speed Heat é um jogo que não rodou bem, eu não gostei do resultado na placa de 2 gigas. Tá aí pra você no baixo. E por incrível que pareça, cara, não teve evolução. E uma coisa que eu achei bizarra é eu rodar em 900p com menos de 2 gigas de VRAM dedicada, cara. É uma coisa que eu achei muito esquisito. E aqui eu não tenho nem muito tempo para ficar gravando e regravando, cara. Eu gravo, é isso aí que tá na tela. Eu não fico fazendo 10, 15, 20 gameplays, escolho o melhor, não tem isso. O negócio aqui é preto no branco. Quando a gente observa, ó, baixo 720 está 50 quadros, o 900p está 36 e 1080 está 27, cara. Não tem como você jogar. Não teve evolução nenhuma da placa de 2 gigas. Mesma performance da placa de 2 gigas. Até agora só tem um jogo que a gente mostrou que teve alguma vantagem, e foi Assassin's Creed Valhalla. É bom deixar isso claro. O Valhalla realmente tem vantagem de você ter mais VRAM. Você conseguiu ali, você consegue até em Valhalla fazer um médio 900p com a resolução adaptável, né? Resolução dinâmica. O que é realmente uma vantagem para quem gosta muito de AC, tá com PCzão de entrada, mas é um jogo. Cyberpunk não teve resultado, entendeu? É complicado. A gente agora tá vendo Need for Speed sem resultado. Então tá difícil. No médio, vamos fazer o médio. O médio eu nem coloquei 1080 porque ele teve uma média já abaixo de 30, então já não roda. E a gente observa que, cara, que 900p tá sofrendo, cara. Tá em 29 frames o 900p no médio. Em 720 tá 40 FPS, né? Lembrando que no baixo 720 ele faz uma média de 50 com quedas, tá? Então é complicado. Need for Speed, cara, com essa RX 550 não dá pra rodar. Definitivamente é um jogo que eu não recomendo você jogar. A experiência, na minha opinião, não é muito satisfatória não, entendeu? Não é uma experiência fluida, você vê que o jogo ele tem alguns stutterings esquisitos em alguns momentos, entendeu? É bizarro, bizarro. E olha que eu tô com 3600 e assim, eu tava pensando em fazer, cara, talvez essas placas rodando no 1600 AF, no 3500X, mas eu cheguei a uma conclusão que não vale a pena, porque esses testes consomem muito meu tempo. E o resultado que a gente vai ter, por exemplo, no 1600 AF é mínimo, porque mesmo que o 3600 ele é superior ao 1600 AF, mas com uma placa muito fraca, você não tem tanta diferença. Bom, gente, é isso, cara. O Overwatch, vamos testar no Overwatch. Tá? 720p, vou testar as 3 resoluções do baixo, tá? Que é o preset que eu tenho testado, que é um preset competitivo. E esses jogos competitivos que a gente tem testado por aí, a diferença da placa ter 2 GB e 4 GB, às vezes não é tanta diferença assim, porque você está exigindo menos da placa e mais do CPU. Então não tem tanta diferença assim, não tem tanto impacto, né?
sobre a placa de vídeo, o impacto é menor, né? Em algumas ocasiões, por exemplo, o BF5, eu achava até que teria algum ganho, né? Porque é um jogo que tem uma textura mais pesada, mas não foi o que a gente observou. Em Overwatch você já consegue observar que em 720 você faz uma média de 170 frames, 160 frames e 900p. Está numa média de 120 frames aproximadamente, 130 frames e 1080p, e está ali oscilando ali entre 100 e 120 frames, depende do momento, né? É interessante, dá para jogar 1080p Overwatch com RX 550 no monitor Full HD buscando ali os 120 frames, né? Para ter uma leve folga, você pode subir para 900p, descer para 900p, até mesmo fazendo uma escala de resolução, sem alterar a resolução nativa, né? Fazendo uma escala de render. Agora, em 720, realmente, na minha opinião, é que o jogo fica realmente competitivo, né? Porque mesmo com queda, você faz uma média ali acima de 144 FPS. Então, em termos de competitividade nesse jogo, 720p realmente é o que te dá essa competitividade mais acentuada, tá? Mas eu não vi diferenças nesse jogo para a placa de 2 GB, não. Inclusive, o uso de VRAM está abaixo de 2 GB em todas as 3 resoluções. Então, não tem não tem vantagem nenhuma de você ter essa placa de 4 GB para jogar jogo competitivo, bobagem, besteira, entendeu? Até agora, mesmo jogos com foco na campanha, na história que a gente testou até agora, a única vantagem foi Assassin's Creed Valhalla só, que dá para você fazer um médio 900p com a escala de resolução dinâmica para você jogar o Valhalla numa qualidade um pouquinho mais satisfatória, cara, mas entendeu? Um jogo até agora só. PUBG, a gente vai testar naquele preset competitivo que eu sempre testo, que é tudo no muito baixo, com a visão no ultra, tá? Realmente é mais um daqueles casos que você não tem muito peso em cima da placa de vídeo, é mais em cima do processador. E mesmo assim, cara, eu pensava que teria um resultado melhor, principalmente em 1080p. Por quê? Porque eu achava que faltava VRAM para jogar PUBG na placa de 2 GB. Poxa, quando a gente pega para jogar o jogo, cara, teve o mesmo resultado da placa de 2 GB, não tem diferença. A gente observa que ele está utilizando, ele está alocando mais VRAM, só que, na prática, os FPS estão muito próximos, né? Você tem 720p fazendo 60 com quedas, 900p fazendo também 60 com quedas, e você tem 1080p 30, 35 quadros, suando para fazer 40 frames, cara. O que eu achei talvez um pouquinho foi 900p, que deu uma evoluída, que eu lembro que dava uma média de 45 na placa de 2 GB. Agora 720 não teve evolução nenhuma, na minha opinião, tá? É minha opinião apenas. Eu acho o ganho que a gente teve na placa de 4 GB em PUBG foi muito baixo para a gente considerar realmente uma coisa satisfatória, né? Porque essa placa ela chega a custar 200, 300 reais a mais do que a versão de 2 GB. E você vê que até agora não compensa o investimento na placa de 4 GB. Tem um jogo apenas que isso se justificaria, né? Complicado. Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege, a gente vai fazer o teste dessa vez no baixo e no alto, tá? O baixo tá aí para você e já tá prealocando acima de 2 GB, baixo. Só que também foi um daqueles casos também que mesmo que tenha uma prealocação um pouquinho maior, né, melhor, estranhamente 720p prealocou mais do que 900 e 1080, eu achei isso uma coisa bizarra. Mas, cara, resultado muito próximo que a gente teve com a placa de 2 GB. Mais uma vez não se justifica, né? A gente está fazendo aí 160 de média em 720, 115 em 900, 85 em 1080p. Talvez nas resoluções 900 e 1080p, depois eu vou fazer um comparativo, você tenha algum certo ganho quando você está com a placa de 4. Poxa, mas será que compensa mesmo esse ganho, entendeu? Que eu lembro 900p, se eu não estou equivocado, na placa de 2 GB ele faz uma média de 100 quadros a 110. Em 1080p ele fez ali uns 70, 60 fps, bem no limite ali na placa de 2 GB. Está fazendo 80. Mas não é uma situação que você fala assim, nossa, que ganho maravilhoso, que coisa, entendeu? Agora a gente vai pro alto. O alto pegou mais na placa de 2 GB, na minha opinião. Eu acho que sentiu mais o preset. E estranhamente, cara,
Olha só, aumentou o uso de VRAM em 900 e 1080 e praticamente se manteve em 720. Eu achei isso estranho também. Está para você o que a gente conseguiu de forma honesta, tá? Em 720p, ele está agora fazendo uma média de 120 frames, né? Só que é 120 com quedas. 900p ele está fazendo aí 85 e 1080 64 de média. Esse jogo ele é competitivo, não é um jogo para você jogar, não tem história, não, é um jogo competitivo onde cada frame importa. Por isso eu acho, cara, que o baixo ele é um cenário melhor, mais lógico para esse jogo. No máximo eu diria um médio, tá? Talvez você consiga ali um médio 720p travar 144 Hz, porque no baixo ele fez uma média de 160. Pode ser que você tenha ali no médio ali um equilíbrio, um pouquinho de qualidade gráfica a mais, travando a 144. Mas eu não vi tanto diferença assim da placa de 2 GB não, tá? Red Dead 2 é um jogo que rodou suando demais a placa de 2 GB. Eu esperava um desempenho um pouquinho melhor. A gente fez o mesmo preset com baixo médio, bastante coisa no médio, algumas coisinhas pesa muito a VRAM no baixo. Tá aí para você, dessa vez a gente conseguiu trazer 1080, porque a placa de 2 GB nem 1080 você consegue rodar. Ele bufferizou mais VRAM, só que o desempenho, quando a gente bate o olho na tela, tá o mesmo. Ou seja, mesmo pré-alocando mais VRAM, a gente não tem um salto de desempenho. Você vê 39 frames em 720 média, 30 em 900 e 1080 24 frames. Então cara, não dá, cara. Tipo assim, não teve ganho, cara. Não tem vantagem de você ter a placa de 4 GB para você jogar Red Dead. Vantagem que vantagem? Nenhuma. Entendeu? E eu achava que ia ter uma vantagenzinha. Eu achava que a bufferização, principalmente 900p, estava prejudicando o 900p rodar nesse jogo, nesse preset. E não tá. E se você colocar o jogo todo no mínimo, a diferença não vai ser tão grande não. Talvez você vai conseguir uns 4, 5 FPS a mais. É porque eu fiz esse teste, eu não achei satisfatório. A qualidade gráfica piora muito. Então esse baixo médio, ele tá mais equilibrado. Porque você não vai ter tanto ganho assim. Se você colocar 5 FPS em 1080p agora, vai dar uma média de 28. Em 900 dá uma média de 34. Então não faz muito sentido. Mesmo em 720 você vai ter uma média de 42. Quer dizer, é um jogo que quem quiser jogar, dá para você jogar nesse baixo médio, com uma qualidade mais ok, em comparação ao mínimo. Não quer travar a 30, cara. E nesse caso, talvez eu faria aí um 900p travar a 30, né? Te mostrando que vai ter quedas em alguns momentos, tá? Só que são quedas que não são tão bruscas assim. Você consegue se manter boa parte do tempo ali por volta dos 30 quadros. E o 720 você tem uma folga a mais. O 720 acho que eu só jogaria assim se eu tivesse um monitor HD mesmo. 1080 tá descartado. Não tem jeito de você jogar esse jogo em 1080p. Agora a média dele tá 23 frames, sem chance. Bom, Resident Evil 3 Remake. A gente vai fazer aí, cara, em DirectX 11 o preset alto do jogo, tá? O que tá no médio é basicamente sombra, se eu não me engano, e texturas, porque pesa muito a VRAM. Mas é basicamente o alto do jogo, tá? Ou você pode até considerar um alto médio, eu considero alto. Bom, tá aí para você 720, 900 e 1080p. De pré-alocação de VRAM teve uma diferença boa com relação à placa de 2 GB. Só que agora, nesse trecho específico, a gente está fazendo aí próximo aos 60 quadros em 720, 35 quadros em 900 e 26 quadros em 1080p. Não teve evolução nenhuma a placa de 4 GB nesse jogo. Eu lembro a vocês que a gente conseguiu fazer 60 com quedas na placa de 2 GB. E se repete a mesma coisa agora, a gente jogando com a placa de 4, não tem diferença. Você não tem evolução nenhuma, absolutamente nenhuma, de você colocar uma placa de 4 GB para você jogar o Resident 3 Remake. Não tem diferença. A média está 52 em 720, 36 em 900, 27 em 1080p. Então dá para jogar em 900p travado a 30, ou você pode deixar 720 flutuando, ou então travar 50, né? O bom é que assim, a qualidade gráfica, na minha opinião, ficou bem satisfatória, o jogo ficou bem bonito, bem jogável. Eu gostei da fluidez, principalmente em 720p. Eu gostei muito da fluidez, o resultado que você tem. Dá para travar uns 50 FPS, vai ter alguns momentos de quedas, mas a grande maioria do tempo vai ficar com uma excelente fluidez, na minha opinião. Shadow of the Tomb Raider, cara.
Shadow of the Tomb Raider, a gente vai testar isso no baixo e no médio para vocês. O baixo padrão do jogo tá aí na tela. Tá aí na tela. Testamos também nas 3 resoluções, temos VRAM agora para isso. É um jogo que utiliza muita VRAM, muita memória RAM, é um jogo que tem muita textura pesada. E é mais um caso que eu achei que a versão de 4 GB faria um diferencial. E não é muito o que eu tenho observado, cara. Ter mais memória VRAM ajuda, né? Principalmente a ter mais estabilidade de frame time, mas não vai fazer milagre, que a gente observa. E esse jogo, ele começa na low alto, ele faz até 60 quadros em 720, não sei se vocês acompanharam com atenção, mas aqui é que importa. Tá vendo agora ele tá fazendo 42 em 720, 34 em 900p e 27 em 1080p. Porque é a parte mais pesada do benchmark. Então, considere isso aí, ó, 43, 34, 27. E a parte mais otimista, ele vai fazer uma média de 50 em 720, 38 em 900 e 30 em 1080p. É um jogo bem pesado e que a placa de 4, cara, não teve muito ganho de desempenho, não. Tá? É mais ou menos isso também que a gente teve com a versão de 2 GB, é mais um jogo que não teve ganho nenhum. Agora a gente vai testar no médio, tá? E eu tô com o TA ativado, tá? Médio tá aí para você. Tá vendo? Você começa ali em 720, praticamente 60 quadros. Você vai caindo quando vai se aproximando do povoado, né? Então, o importante... Mas por que eu deixo esse trecho então lá em cima, porra? Porque tem muito trecho do jogo assim, em região mais isolada, em floresta, entendeu? Esses trechos assim em vilarejos são menores, mas é importante a gente deixar para vocês verem como é que é o desempenho em partes do jogo. Quando você está chegando no vilarejo, olha como é que despenca o FPS, cara, olha só isso. Em 720p agora, a gente está numa situação de 34, 35 frames, em 900p 27 frames, 28 frames, em 1080p 22 quadros. Médio 900 é possível, mas eu falaria para você deixar numa escala de resolução dinâmica, porque ele caiu abaixo de 30, mas não foi muito, tá vendo? 720 no médio você vai ter uma folga maior, mas dá para fazer um médio 900 deixando ali um pouquinho de resolução dinâmica, dá para fazer, dá para fazer, entendeu? Tá aí para você o resultado. The Division 2. The Division 2 é um jogo que eu lembro que ele rodou até bem, em certa forma, na placa de 2 GB, não surpreendeu, eu falei isso no benchmark que eu fiz. E tá aí, cara, me surpreendendo de novo. Ele faz do baixo, cara, uma média de 720, ele começa com 90 FPS, né? No 900p ele começou ali com 70, agora tá em 60, e 1080p não, ele já começou ali com 50, né? 55. Então a gente já sabe que mesmo uma placa melhor, tendo VRAM de sobra para o que ele está exigindo, o ganho não vai ser tão expressivo não. Tá? Você não vai ter aquele ganho, nossa, que ganho maravilhoso, não. E para realmente a gente ver o resultado, é melhor a gente comentar o resultado final ali no segundo trecho do benchmark. Mas 720, cara, vai fazer 60 e 900 também. Eu acho que 900 é que você tem uma certa folga quando você tem na placa de 4 GB, né? De 2 GB ele teve algumas quedas, eu acho, abaixo disso. Em 900p, agora 1080 não dá, né, cara? Você vê que tá bem abaixo das outras resoluções, né? E é um jogo que, apesar de ser co-op, é bom você ter algum nível de fluidez nele, né? Porque é um jogo que tem muito combate, o combate frenético, então, mesmo que ele é co-op, aquele negócio, né? É bom ter um pouquinho de fluidez. E tá aí pra você, 83 de média, 62, 49. E que não foi tão ruim em 1080, né, cara? Comparado ao que a gente já viu por aí, não. E agora a gente vai testar no médio, tá? O médio padrão do jogo. Bom, zeramos. O impacto ele é sensível. E mesmo com uma placa de 4 GB, teoricamente você teria um resultado um pouquinho melhor.
E não, cara, a gente está fazendo já 40 quadros, 45 quadros em 720, praticamente 30 quadros em 900 e 24 em 1080, então você já vê que não dá. Falta realmente poder de fogo. O que eu tô chegando a uma conclusão aqui, cara, é que realmente a placa de 2 GB ela é muito melhor, ela é mais equilibrada. A placa é fraca, então mesmo que você tenha mais VRAM, dificilmente isso vai compensar. Talvez uma estabilidade mais de frame time, só que o valor, que é a diferença entre as duas de valor, não compensa. E eu realmente, depois desses testes, eu não teria dúvidas. Eu vou agora recomendar ainda mais ainda a placa de 2 GB, porque não tem muita diferença. Entendeu? A placa é fraca, é basicamente um gráfico integrado que você tem na mão. Então não adianta. Não adianta. Não adianta tentar fazer milagre que ela não vai fazer. No médio você observa 46 frames, né? A gente teve acima de 60 quadros em 720p. É uma perda, cara, de quase o dobro, né? De quase 30 quadros. É muita coisa. Muita coisa. Tá aí, 45, 33 e 25. Acho que eu jogaria no baixo mesmo, sei lá, cara. Eu acho que é muita perda que a gente teve desse ano, aumentando a qualidade gráfica. The Witcher 3. Bom, The Witcher 3 a gente vai testar primeiramente no baixo do jogo, baixo padrão. E a gente vai mostrar para você o que a gente teve, tá aí na tela para você. Eu acho que na placa de 2 GB, acho que eu nem fiz o baixo, que eu fiz o médio. Mas nós vamos fazer o médio aqui com certeza, nós vamos fazer o alto. Acho que eu vou fazer o alto, acho que tem um alto aí nisso. Tá aí, 720p ele faz 60 quadros, né, para quem realmente quer jogar e faz questão dos 60. Mas eu lembro que é um 60 com quedas, né? 900p 46, 1080 34. 1080 realmente para essa placa não dá, cara, não é uma placa para 1080. Claramente você observa isso, é uma placa na verdade para 720p. 900p para quem não se importa em jogar 40, 30 quadros. É mais ou menos a realidade da placa, é isso, cara. Não tem como você fugir muito disso, não. E a dedicação de memória RAM também a gente observa que está muito baixa, né? 1080p está 1.5, 1.6. O processador basicamente nem está sendo utilizado, e vocês podem ter esse teste também para parâmetro também para o 4650G, porque o gráfico integrado, e aí não tem tanta diferença dessa placa. A placa ela é melhor do que o gráfico integrado, eu tenho falado isso, mas a diferença não é tão grande assim. Agora nós vamos para o médio, médio padrão do jogo. E eu estava comentando anteriormente, cara, que eu acho que eu não vou fazer 1600AF, 3500X, talvez nem o 10100, porque assim, o desempenho vai ser muito próximo, porque a placa é muito fraca. Você vê que sobra CPU, entendeu? O problema não é o CPU está praticamente nem sendo usado, o problema aqui é o poder de fogo da GPU mesmo. E no médio a gente já tem 50 quadros em 720, 33 em 900, você vê que 900 para no médio, né? Mesmo assim travado a 30. Em 1080 ele cai, tá fazendo 26 agora, média 27. Muito ruim, né? Muito insatisfatório. Tá aí, cara, ainda dá pra fazer o médio aí, cara, tentando buscar 50 travado, dependendo da região você vai conseguir jogar. E 900p vai ter que travar a 30 mesmo, não vai ter alternativa. 1080, na minha opinião, fica injogável, você sente realmente uma perda de fluidez. Mesmo que a diferença é uns 5 quadros na média para 900, mas eu não recomendo não, cara, não acho legal não, sendo bem sincero com vocês, eu não gostei muito do que eu vi em 1080 não, ficou muito estranho o gameplay. 30 já é ruim, né, você imagina abaixo disso. Valorant. Bom, Valorant, vamos testar aí no preset mínimo do jogo, que é o que muita gente tem jogado aí, que é um preset mais competitivo. Então vamos começar nele primeiro, depois a gente vai para o máximo. A gente observa aí, é um jogo bem leve, Valorant, bem feito, na minha opinião. Parabéns mesmo para a empresa que desenvolveu, né, a Rio Games, porque é um jogo muito bem feito, muito funcional. E é bizarro que agora a gente observa que a média de frames em 900 e 1080 chega a estar maior do que em 720 em alguns momentos. Ou seja, na minha opinião, cara, não tem diferença. Porque o impacto, você observa que a GPU ela está longe do 100%. Então,
a placa de vídeo aqui tá sobrando para esse jogo, então essas oscilações que ora a gente bate o olho, as outras resoluções estão até com mais frames, é mais em função, na minha opinião, do momento mesmo, entendeu? Porque é um jogo que a gente está pesando agora nesse momento mais o processador do que a placa de vídeo, né? A placa de vídeo basicamente não está sendo utilizada e você tem aí as 3 situações médias muito boas acima de 240 FPS de média. 1% excelentes, então é um jogo que dá para você jogar um nível competitivo como aqui é 50, não tem diferença da versão de 2 GB, tá, gente? Não tem diferença nenhuma. Então não precisa de você se preocupar, mas eu vou... a placa de 4 GB vai me dar mais performance. Não, cara, porque você nem está utilizando a placa de vídeo. A placa de vídeo está com a utilização baixa, porque o negócio ali está realmente pesando em cima do processador. Mesmo o processador está em 30%, então mesmo se você colocar um 10100F, vai ter mais ou menos a mesma performance. Coloca o 1600F, mesma performance. O processador está longe dos 100%. Um jogo muito bem feito mesmo, cara. Eu acho que é um jogo que tem que ganhar prêmios, cara. É um modelo de jogo, porque o jogo é bonito, é fluido, entendeu? É bem feito. Eu curti muito realmente. A estrutura desse jogo é muito boa. E você vê que um PC fraco, né? Como RX 550 aí, pode ser um 9100, cara, vai dar conta tranquilo, um 10100. Realmente, assim, é um desempenho bem interessante mesmo, na minha opinião. Bom, agora a gente vai testar no máximo, tá? Tudo que tem direito ligado. Agora sim a gente está jogando peso em cima da placa de vídeo, então vocês vão ver diferenças entre as resoluções. Agora sim tem um pezinho ali em cima da placa de vídeo. A gente observa que a diferença é grande, olha só. A gente está aí agora em 720p a 120, 130 frames, em 900, 120 frames, em 1080p 77 fps, né? A gente observa claramente uma diferença entre as resoluções. 900 chega até próximo do 720, porém tem quedas, né? 720 você consegue talvez travar 120 frames o monitor aí. Eu acho interessante também, cara, sério mesmo, você não deixar essa placa tão ociosa, né? A versão de 2 GB, você vê que ele está bufferizando 2.2, vai dar para rodar na versão de 2, não vai ter tanta diferença não. Então em 720p no máximo daria para travar 120 frames um monitor aí Full HD. Ou então você jogar em 900p, fica próximo dos 120 frames também. Mas é um tipo de jogo que o mínimo dele eu não acho tão feio, cara. Então, se fosse eu jogando, cara, talvez eu jogaria com tudo no mínimo mesmo, para você ter ali a extrema fluidez, né, acima de 200 frames de média. Entendeu? Você não se preocupar com nada, né, cara? Mas aí fica a cargo de cada um. Bom, Watch Dogs Legion. Watch Dogs a gente vai fazer no baixo padrão do jogo. E como a gente tem a placa de 4 GB de VRAM, tem como a gente testar 900p. Tá aí pra você. Não teve evolução de performance, apenas evolução de estabilidade frame time. Ou seja, tivemos um jogo que faz sentido essa placa, que é o Assassin's Creed Valhalla. Talvez o Legion faça sentido se a pessoa buscar os 30 quadros em 900p, mas assim, cara, vai ter quedas. Então eu não sei, tá vendo? Já tá tendo quedas abaixo de 30, eu não sei, eu não acho interessante você rodar em 900p não. E você fala assim, mas se fizer o médio em 720, cara, já tá 35 quadros, não vai rolar. O médio em 720 vai ter quedas, então não dá, cara, não é uma coisa que você vai ter satisfatória não. Você vê que agora, 900p, ele chegou a fazer 23, ó, 30 quadros em 720. Realmente é uma placa que não é recomendada para esses novos lançamentos. Falta realmente poder de GPU para empurrar, entendeu? Essa é uma placa para você jogar jogos mais leves mesmo, entendeu? Então dá para brincar, tá vendo? 720 no baixo, 900 não dá. Agora ele fez ali relance 20. Quer ver, né? Uma taxa bizarra, 23, 24, 25, 720 pelo menos ele não tá caindo abaixo de 30, né? Pelo menos isso daria para travar 30 de uma forma mais satisfatória. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vou fazer as médias, tá? Porque não deu mesmo. Um abraço, tamo junto e até a próxima.